Olá pessoal, voltamos aqui com a nossa sequência de vídeo da Quadrix. O vídeo anterior foi 1 hora de duração sobre arquivologia. Dessa vez vai ser 1 hora de duração sobre direito constitucional. Pegarei aqui o que mais cai na banca Quadrix sobre direito constitucional. Farei um super resumo aqui com tudo que você precisa para acertar todas as questões da prova, tá? Então tudo mesmo que está caindo agora nos últimos editais da banca Quadrix eu coloquei aqui. Assista aqui, vai ser ótimo para a sua prova. E se você quiser o PDF, eu vou deixar disponibilizado aqui embaixo. Não hoje, porque hoje já está tarde. Amanhã, eu acho, no máximo até segunda, eu colocarei o PDF aqui com todas essas questões aqui para te ajudar no seu estudo. Inscreva no canal, gente, porque toda semana está tendo muitas questões comentadas. Só da Quadrix aqui no canal são mais de 60 vídeos de questões comentadas. É muita questão comentada aqui para vocês, de graça, sem cobrar nada. Mas se você quiser complementar o estudo, tô deixando aqui também para vocês 400 questões comentadas. É aceito cobrando um precinho, porque o tempo, demorei muito tempo para editar, colocar uma debaixo da outra, comentar uma por uma, colocar todos os macetinhos que você vai ver aqui vai estar lá na apostila. Nas 400 questões tem lá questões de português, tem de ética, tem de informática, tem de administração. Estou criando agora uma apostila de constitucional, direito administrativo e matemática, tá? Essas 3 matérias aqui, eu acho que até o meio do mês que vem vai estar pronta a apostila com essas 3 matérias. Vou acrescentar tudo, tá? É baratinho, olha o link aqui, eu acho que tá R$28 que eu coloquei lá. Só para ajudar mesmo o canal aqui, me comprar uma câmera melhor, um computador. Eu vou investir aqui no canal esse dinheiro mesmo, tá? Não é para ficar rico nem nada, não. Agora vamos lá, então, direto para a questão número 1, sem enrolação, que muita questão de graça aqui para vocês. Questão número 1. Em relação à Constituição Federal de 1988, julgue o item. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Uma questão aqui para a gente fazer um breve resumo sobre os princípios fundamentais. Dentre os princípios fundamentais, temos os fundamentos da República e temos os objetivos. Geralmente a banca Quadrix costuma misturar esses dois. Às vezes te dá um fundamento, fala com objetivo, outras vezes fala com objetivo e te dá um fundamento. E outra questão que cai muito também nas provas da Quadrix são as relações internacionais, ou seja, esses 3 quadrinhos que eu coloquei na tela, ambos são princípios fundamentais. E como decorá-lo? Deixei umas regrinhas aí na tela para vocês. Perguntou aqui se valores sociais do trabalho da livre iniciativa são objetivos. Quem são os objetivos? Com garra, erra, pró. Ou seja, você também pode decorar. Com garra, erra, pouco. Ambas dá para você decorar isso aqui. Então os objetivos são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são os objetivos. Então, a questão aqui está errada. Porque valores sociais é um fundamento, é o nosso sócio diva plu. Quem são os fundamentos? São a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então você não vai confundir na sua prova objetivos fundamentais com fundamentos. Apesar de ter a palavra fundamentais aí, o objetivo é o com garra erra pouco e os fundamentos é o sócio diva plu. E as relações internacionais é o decora piscinão. Ou seja, a defesa da paz, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, o repudio ao terrorismo e ao racismo, a autodeterminação dos povos, a prevalência dos direitos humanos, independência nacional, solução pacífica dos conflitos, concessão de asilo político, igualdade entre os estados e a não intervenção. Então só com esse quadrinho aqui você vai saber tudo que a banca Quadrix gosta de cobrar sobre princípios fundamentais. Então a nossa resposta aqui é errado. Questão número 2. Quanto aos direitos fundamentais, julgue o item. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais consagra a oponibilidade dos direitos fundamentais entre particulares.
Uma questão aqui de princípios fundamentais. Deixei um quadrinho aí, um macetinho básico para você não errar isso aqui mais. Quando falar de eficácia vertical, estamos falando sobre o Estado em relação ao particular. Quando o Estado está em condições superior ao particular, isso é eficácia o que? Vertical. Já a eficácia diagonal é o particular com o particular. Ambos são particulares, mas não estão em pé de igualdade. Por exemplo, as relações entre empregado e empregador. E já a eficácia horizontal é particular com particular. Agora, essa relação aqui tem uma igualdade entre os dois particulares, ou seja, uma relação privada. Tá tudo fácil, né? Mas o que mata essa questão aqui é a palavra oponibilidade. Assim, muita gente não conhece essa palavra. Drake sabe, todo mundo está decorando o que é eficácia vertical, diagonal e horizontal. Porém, ela colocou uma palavra que ninguém conhece para todo mundo errar. E o que quer dizer ela? Oposição. Contrapor alguém. Ou seja, está falando que a eficácia horizontal é quando o particular se contrapõe a alguém, é oposto a alguém. Sim, está certo. Como a gente já falou que eficácia horizontal é particular com particular. Ou seja, eu tenho meu direito com particular e o outro também tem seu direito com particular. Um direito está contrapondo o outro. É o limite onde eu posso ir é o meu direito e o direito da outra pessoa. Por isso a questão que está certíssima. Então guarda essa palavrinha aí, porque quando a banca faz uma questão que muita gente erra, o que ela faz? Ela repete essa questão novamente, ou seja, essa palavrinha, se muita gente errou essa questão, ela vai repetir essa palavrinha aqui nas próximas questões. Então essa é a dica. Então vamos para a próxima questão, questão que está certa. Questão número 3, no que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item. O status passivo dos direitos fundamentais descreve a posição de subordinação do indivíduo frente ao Estado e aos poderes públicos. Então, está querendo saber aqui sobre o status passivo dos direitos fundamentais. O status passivo é a subordinação aos poderes públicos. Deixei um quadrinho aí para a gente ver aqui, o estado ativo, exercício do direito político, status positivo, exigência de atuação do Estado, negativo, a não ingerência do Estado. Tá vendo? Para cada questão, fiz um quadradinho aqui, um macetinho para a gente decorar ele, fica fácil o entendimento. Anota tudo aí no caderno aí para você fazer uma ótima revisão para sua prova. Agora vamos olhar aqui um por um aqui mais detalhado. Passivo é uma posição em que um indivíduo se encontra subordinado aos poderes públicos, sendo detentor de deveres com o mesmo. Isso quer dizer que o Estado pode submeter o indivíduo às suas ordens. Vou te dar um exemplo aqui: as leis que indicam determinada proibição. Viu? Você tem que obedecer à lei que te determina uma determinada proibição. Ou seja, você está sendo subordinado a uma lei, subordinado a um poder público. E o Estado ativo é aquela que o cidadão exerce seus direitos políticos. Assim, existe a possibilidade do indivíduo interferir na vontade do Estado. Vou te dar outro exemplo aqui. O direito ao voto, tá? O direito ao voto é o Estado ativo. E o negativo indica a liberdade do indivíduo em relação ao Estado, podendo agir em algumas situações livre de atuação do poder público. Ou seja, vou te dar um exemplo. A liberdade de expressão. Você tem sua liberdade de expressão livre de atuação do poder público. Lembrando que nada é absoluto. Pois aqui, ó, todos podem se manifestar vedado o anonimato. Ou seja, então sempre tem alguma coisa vedando alguma coisa. Você pode se expressar assim, mas anonimato não pode. Então você tem uma liberdade de expressão sim, exceto as proibições do estado passivo. O estado positivo é a possibilidade do indivíduo exigir do Estado alguma prestação, devendo o poder público agir de forma positiva em favor desse indivíduo. Um exemplo seria a possibilidade do indivíduo exigir, por exemplo, o direito à saúde. Então a questão que está certíssima, estado passivo, é a subordinação do indivíduo frente ao Estado. Tá aí a tabelinha e o resuminho aí no quadro para vocês. Então a questão aqui certíssima. Veja que as questões aqui são bem atualizadas, tá vendo? Questão 2019, 18, 20. E como a Quadrix adora cobrar as mesmas questões, então você tem que fazer muitas e muitas questões. E quem quiser mais questões, tem aqui nosso PDF com 400 questões já comentadas da banca Quadrix, cheia de esqueminha como esse aqui tá no quadro, tá?
O link está na descrição. Vamos para a questão agora número 4. Gente, aqui eu parei a resolução de questões aqui rapidinho, só para dar um aviso. Sábado, semana que vem, eu colocarei aqui 10 questões aqui para vocês responderem. Quem responder primeiro as 5 questões da Quadrix, ganhará o material da Quadrix. Eu vou colocar também 5 questões da Banco IBAN. Quem responder também vai ganhar o material da IBAN ou da Quadrix, você pode escolher. E quem responder as 10, todas as 10, receberá o material também. Ou seja, 3 pessoas vão receber o meu material de graça. Pode escolher qualquer material, tá? Eu vou colocar as questões e vocês mandarão resposta. Ó, sábado, hein, gente? Não se esqueça, sábado, a meio-dia, eu vou esperar vocês aqui no canal para responder essas questões, tá? Mas um lembrete, só vai poder participar quem é inscrito no canal aqui. Se não for inscrito, eu não mando a apostila, tá? Só para os inscritos. Então, voltamos à nossa correção. Questão número 4. Quanto aos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta. A. São imprescritíveis e podem ser invocados em qualquer ação, a qualquer momento. B. São históricos, pois foram evoluindo e sendo formatados gradativamente. C. São absolutos. D. Podem ser renunciados justificadamente. E. Podem possuir conteúdo econômico, hipótese em que poderão ser alienáveis. Questão que eu presumo que a maioria aqui marcou a letra A, pois realmente os direitos fundamentais são imprescritíveis. Mas a questão que passa está equivocada quando diz que podem ser invocados em qualquer ação. Exemplo aqui quando não pode ser invocado em qualquer ação. Um sujeito não pode invocar um direito fundamental para praticar ações ilícitas, não pode de jeito nenhum. Por isso a letra A está errada. E a letra B está certíssima. São históricos. Ou seja, se você decorar esse quadrinho que eu deixei na tela, homem, 1, 2, 3, 1, rua, você vai ver que esse H é de historicidade, ou seja, os direitos fundamentais são históricos, são irrenunciáveis, inalienabilidade, imprescritibilidade, possuem relatividade, universalidade e aplicação imediata. Todos esses aqui caem bastante na prova da Quadrix, tá? Então é mais um quadrinho que você deve decorar para sua prova. Não chegue na sua prova sem esse quadrinho aqui, porque vai cair mesmo. Então a letra C também está errada, porque não são absolutos, são relativos. E a letra D? Renunciáveis, ou seja, a letra D também está errada, não é renunciados, não existe isso. E a letra E está errada aí porque não é alienável, é inalienável. Viu? Só com esse quadrinho aqui matei todas. Mas você notou que outra coisa? Que geralmente não é a palavra que está no quadrinho que vai aparecer na sua prova. Porque no quadrinho aí tem o R de relativo. Mas na letra C não escreveu relativo, escreveu absoluto. Uma palavra oposta. Então, a minha dica que eu te dou, além de decorar todas as palavras que estão nesse quadrinho, você vai pegar um dicionário ou pesquisar no Google com as palavras que são oposto isso aí. Ou seja, são antônimas a essas palavras. Porque a Quadrix pode colocar essas palavrinhas na nossa prova. Então esse é o seu dever de casa. Então vamos para a próxima questão. Número 5. Surgiram com maior vigor no contexto do Estado social e invocam uma atuação positiva do Estado em prol de uma maior isonomia material. Os, letra A. Garantias fundamentais. B. Direitos fundamentais de segunda geração. C. Direitos políticos. D. Direitos humanos. E. Direitos fundamentais de terceira geração. Como eu te disse, até o final do vídeo aqui, toda questão aqui tem um quadradinho aqui para facilitar o entendimento, facilitar a sua revisão para a sua prova. Esse vídeo aqui vai ser excelente, você acertar todas as questões aqui de direito constitucional da Banca Quadrix. Vou fazer uma ótima revisão de tudo que mais cobra na Banca Quadrix. Mas vamos lá. Quais são os direitos aí de primeira, segunda e terceira geração? Os direitos de primeira geração têm caráter negativo, ou seja, o Estado não deve agir. Tem como lema liberdade, é o nosso cipó. Por que cipó? Si de civil, pó de político. Um exemplo que eu vou te dar aqui é o direito à propriedade e direito à vida. São direitos aqui de primeira geração. Por exemplo, direito à vida.
Como que o Estado vai intervir no seu direito de viver? Não tem jeito, gente. Lembre-se disso. O Estado também não vai intervir no seu direito político, de votar. Ele não vai falar em quem você vai votar. Então, se não tem intervenção do Estado, é direito de primeira geração. E de segunda geração, qual que seria? Aquele que tem caráter positivo, ou seja, o Estado deve agir. Tem como lema a igualdade. Bom, o macete que eu coloquei aqui é bem feinho, mas você pode inventar outro. Deixa um outro macete aqui na descrição que eu não achei outro. Eu coloquei é só cu. Você pode decorar é soco também, dê um soco no cara da pessoa. Vamos lá. É de econômicos, só de sociais e de culturais. Um exemplo seria o direito à educação, o direito à saúde. Veja que na educação o Estado já coloca o dedo sim, porque existem escolas públicas, faculdades públicas, ou seja, na educação o Estado que dita a lei, que matéria você vai estudar em cada ano. Se tem dedo do Estado, é de segunda geração. Se não tem, é de primeira geração. A saúde, por exemplo, o SUS, é regulamentado pelo Estado, tá vendo? Tem dedo do Estado, é de segunda geração. Viu como que é fácil decorar a primeira e segunda? Já o de terceira geração tem como lema a solidariedade, é o nosso sofra. O só de solidariedade de fraternidade. Um exemplo seria o direito ao meio ambiente. Você notou a diferença? A primeira geração não tem dedo do Estado, ou seja, o Estado não intervém se você vai viver, se você vai nascer. O de segunda geração já é o direito que o Estado põe o dedo, que nem a escola, o direito é o quê? A educação. E já a terceira geração não depende nem de você e nem do Estado, o meio ambiente. Porque nem você vai interferir se vai ter uma arara lá e nem o Estado. Já é um direito separado de vocês dois. Por isso aqui nossa letra B, que é a nossa resposta. Por quê? Porque fala atuação positiva do Estado. Se tem atuação do Estado, é segunda geração. A Quadrix também começou agora a cobrar a partir de 2019, 2020, 2018, ou de quarta geração, que ela não cobrava antes, mas começou a cobrar. Porém, em 2019, ela tinha um argumento que falava de quarta geração era uma coisa. Em 2020, já mudou. Eu não sei se é outra pessoa que fez a prova, eu não sei o que foi, mas eu deixei um vídeo aí, procura aí, questão polêmica da Quadrix aqui no canal. Eu não vou falar muito dela aqui, que quase não cai. Começou agora em 2019, 2020. Ela vai ter 4 exemplos com respostas diferentes para o quarta geração. Vamos então para a questão número 6 agora, né? Questão número 6. Com relação à extradição, julgue o item. Os estrangeiros não poderão ser extraditados pelo Brasil por crimes de opinião. Vamos lá. A partir de agora são questões que dá para você tirar direto da Constituição Federal. A maioria das questões da Quadrix você consegue tirar diretamente da Constituição Federal. Então pega o seu edital, olha os tópicos na Constituição e leia várias vezes. Olha essa aqui, no artigo 5º fala: não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. A mesma coisa, viu? É um copia e cola do artigo 5º. A maioria das questões também vai estar no artigo 5º, tá? É uma dica aí que eu te dou. E uma outra coisa que devemos lembrar aqui é que brasileiro nunca será extraditado. Brasileiro nato, o nato nunca será extraditado. E o brasileiro naturalizado, o que acontece com ele? O naturalizado pode ser sim se o crime foi praticado antes de ser naturalizado, ou seja, antes de ele se tornar brasileiro. Aí ele pode ser extraditado. Mas se for após a naturalização, não será extraditado por crime comum, tá? Esse é o naturalizado. Já o crime de tráfico de droga, lembre-se, crime de tráfico de droga. Agora não é crime comum, mas não. Se o naturalizado praticar crime de tráfico de droga antes ou após a naturalização, será extraditado do mesmo jeito. Aqui não tem conversa nem blá blá blá. A extradição ocorrerá a qualquer tempo por traficante, tá? Se tornar traficante com crime de tráfico de droga, aí vai ser sim extraditado. Mas a questão que ele só perguntou sobre estrangeiros por crime de opinião. Então tá no artigo 5º e não será extraditado. Então a questão aqui está certa. Questão número 7. De acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte a respeito dos direitos e das garantias fundamentais. Suponha-se que Aldo tenha cometido um crime e sido condenado à pena privativa de liberdade. Caso ele venha a falecer, essa pena não passará da pessoa de Ubaldo.
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do objeto de bem-ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Como eu disse, a maioria das questões estão no artigo 5º. É um artigo bem grande, mas você tem que decorar ele inciso por inciso. Nele fala que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A questão já diz isso, deixei de azul para você, ó. Essa pena não passará da pessoa de um baldo. Então até aí está certíssimo, deixei de branco aí. Mas a questão fala que vai ser estendida aos sucessores. Então vamos continuar lendo o artigo 5º. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação perdimento de bem-ser nos termos da lei estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, mais um copia e cola, gente. Copiou e colou. Não precisa ficar lendo esses vários livros aí de direito constitucional, com essa apostila grande, com esse PDF enorme. Não. Você tem que ler o artigo 5º para acertar a questão da quadrix. É de lá que eles vão tirar essas perguntas. Então de lá que vai ter a resposta também. Então a questão que está certa. Número 8. Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. É possível que uma pessoa seja penalizada sem que exista prévia cominação legal. Contudo, não há crime sem lei anterior que o defina. Se uma conduta criminosa tem que ter uma lei em vigor. A pena tem que estar prevista antes do crime acontecer. É o que fala o nosso artigo 5º aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia cominação legal. Tá vendo? Mais uma questão que é atualizada da Banca Quadrix e cobrou o artigo 5º. Questão número 9. Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, não se exigindo prévio aviso à autoridade competente, mas sim uma autorização. Questão que está errada, gente. Porque, segundo o artigo 5º, todos podem reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada pelo mesmo local. Ou seja, se outra pessoa já marcou reunião para aquele local, você não pode fazer no mesmo local, ou fazer de forma que não interfira na reunião da outra pessoa, sendo apenas exigido um prévio aviso à autoridade competente. Para que serve esse aviso aí, gente? Para justamente duas pessoas não marcar no mesmo local. Então a prefeitura está lá para isso. Você chega lá e avisa a autoridade competente, vai ter uma reunião. Porque se outra pessoa quiser fazer uma reunião, vai ver que, não, esse dia já está marcado. Ela vai marcar para outro horário, para outro dia, mais cedo, mais tarde, e não marcando para o mesmo horário. Para não chegar lá todo mundo ao mesmo tempo e dar aquela briga lá, falando assim, não, reunião minha, outro fala reunião minha. Para isso que existe o aviso, mas não precisa de autorização. Todos, eu digo, todos podem se reunir pacificamente, se não tiver arma. Avisar antes, gente, apenas dando um aviso antes. Então o gabarito da questão aqui é errado. Questão número 10. Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Aos brasileiros, mas não aos estrangeiros residentes no Brasil, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Embora essa questão que exija apenas o conhecimento da literalidade da lei, ou seja, eu falei que tem que ler a Constituição mesmo. É importante lembrar que mesmo os estrangeiros que não residem no país também possuem essa garantia, devendo a interpretação ser feita de maneira ampliada, ou seja, existem exceções, como é o caso do direito à ajuização popular, que não são estendidos aos estrangeiros. Então essa questão aqui está errada. Porque é garantido sim aos estrangeiros, questão que é errada.
E você, já se inscreveu no canal? Tá gostando das questões? Há uma ótima revisão aqui para você. Então, o que eu te peço de volta é que você se inscreva aqui no canal. Olá, conselheiros. É bom sempre dar uma paradinha aqui entre 10, 12 questões, tá? Dá uma paradinha, vai tomar água, estica a perna, toma um café. Por quê? O cérebro é um músculo. Na academia, que a gente faz? A gente exercita um braço enquanto o outro está descansando. Exercita esse enquanto o de cá está descansando. Para quê? Para ter mais eficiência, oxigenação no cérebro. Senão você não vai aprender se você estiver estudando 1 hora direto. É muita informação para o seu cérebro. Precisa dessa pausa. Então dá uma pausa no vídeo que eu já estou indo para a questão número 11. Questão número 11. De acordo com a Constituição Federal de 1988, julgue o item a respeito dos direitos sociais. Cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Por esse motivo, é obrigatória a filiação sindical para todo trabalhador. Bom, gente, aqui a primeira parte da questão está correta. O erro está em dizer que existe uma obrigatoriedade na filiação sindical, pois, de acordo com nossa Constituição, é livre a associação profissional ou sindical. Isso está aqui no nosso artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical. Então, essa obrigatória de filiação aí que da questão falou, questão número 11 de 2020 falou, está errada, deixou a questão errada. Aqui, também estou colocando questões como essas aqui lá no Instagram. Então não esqueça de seguir a gente no Instagram também. De vez em quando vai ter umas questões lá também. Então bora para a próxima questão. Questão número 12. De acordo com a Constituição Federal de 1988, julgue o item a respeito dos direitos sociais. Nas negociações coletivas de trabalho, é obrigatória a participação dos sindicatos. Novamente, outra questão aqui de 2020, perguntando sobre sindicato. Se em 2020 está perguntando sobre sindicato e no final do ano tiver prova, então vai cair sindicato. Ela adora repetir questão, lembra? Essas provas já estão prontas. Eles não estão em quarentena, estão fazendo as provas lá e vão repetir. E a questão que foi o outro copia e cola da Constituição. No artigo 8º fala que é livre associação profissional ou sindical, ou seja, o mesmo artigo da questão anterior, e fala que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas e de trabalho. Então, a questão número 12 está certa, copia e cola da Constituição Federal. Questão número 13. A respeito da nacionalidade, julgue o seguinte item de acordo com o texto da Constituição Federal. Serão considerados como brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 5 anos ininterruptos e sem condenação penal, independentemente de requererem a nacionalidade brasileira. O nosso macetinho aqui, para você nunca mais errar isso aqui, ó. Vai cair, você não pode errar. Países de língua portuguesa. Se o cara veio de um país de língua portuguesa, ou seja, um país como Portugal, país que lá da África que fala português, é 1 ano, mas idoneidade moral. E o outro estrangeiro tem que morar aqui 15 anos e não ter condenação criminal. Este é o macete. Mas, porém, como está lá no artigo 12, isso aqui a resposta está lá no artigo 12. Segundo o artigo 12 da Constituição Federal, fala que são naturalizados os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência de 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, ou seja, naturalização ordinária. Já os estrangeiros de qualquer outra nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira, ou seja, tem que requerer essa nacionalidade, não é automático não. Chama-se naturalização extraordinária, tá? Tô falando aqui da naturalização extraordinária.
Então a questão errou bastante. Primeiro falou que estrangeiros de qualquer nacionalidade, ou seja, existe diferença do que fala português e o que não fala. E também falou residente na República Federativa do Brasil há mais de 5 anos. Não, se uma nacionalidade que não fala português, então é mais de 15 anos ininterruptos, tá? Aí está um erro aí. E o outro erro aí da questão fala que é independentemente de requerer a nacionalidade. Não. Além de morar 15 anos aqui, além de não ter condenação penal, ele tem que pedir essa nacionalidade. Se não pedir, o governo não vai dar essa nacionalidade, tá? E o governo também não é obrigado a dar essa nacionalidade, tá, gente? Não adianta ter isso tudo também, não. Se o governo falar que não vai dar e não vai dar. Então isso tudo aqui deixou nosso gabarito aqui errado, tá? Errado. Gabarito questão número 13, errado. Questão número 14. A respeito da nacionalidade, julgue o seguinte item de acordo com o texto da Constituição Federal. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país, serão considerados como brasileiros naturalizados, não podendo ocupar cargo de presidente da República. Vamos lá. Os brasileiros naturalizados realmente não podem ocupar cargo de presidente da República. Isso é para o brasileiro nato. Então, o que seria brasileiro nato? Segundo o artigo 12, de novo artigo 12. Lembra, a Banquadrix gosta de repetir os mesmos artigos. Então, já caiu aqui o 8º, já caiu o 5º várias vezes e já caiu agora o 12. Vai marcando aí na sua Constituição. Artigo 12. Brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. Ou seja, qualquer um que nasceu aqui no Brasil, se o pai não estiver trabalhando para o seu país de origem, ele é brasileiro nato. Então esse é o erro da questão, que falou que seriam brasileiros naturalizados. Não, naturalizado é outra coisa. Os naturalizados, se você esqueceu, na questão número 13, anterior, a gente já viu sobre eles aí, também no artigo 12. Se você dá uma lida no artigo 12, eu volto na questão anterior. Então a questão que está errada. Questão número 15. A respeito da nacionalidade, julgue o seguinte item de acordo com o texto da Constituição Federal. Considere-se que João e Maria sejam brasileiros natos e José seja brasileiro naturalizado. Assim, é correto afirmar que João poderá ocupar cargo da carreira diplomática, não poderá ocupar o cargo de oficial das Forças Armadas e Maria poderá ocupar cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal. Bom, gente, eu utilizo o mp3.com para guardar os cargos privativos de brasileiros natos, ou seja, aqueles cargos que apenas brasileiros natos podem ocupar. Porém, eu sei que você deve utilizar outro, que cada cursinho vai te ensinando uma maneira diferente, uma dica diferente, uma palavrinha para você decorar diferente. Então, deixa a sua aqui no comentário também para conhecer cada uma delas e talvez ajudar as outras pessoas também. Tem gente que vai decorar mp3.com fácil, outras não. Então, vamos lá. M de quê? De Ministro de Estado de Defesa. E o P3? O P3 seria os 3P, nosso presidente e vice-presidente da República, o primeiro P. O segundo P seria o presidente da Câmara dos Deputados. E o terceiro P, do presidente do Senado. Ou seja, falou presidente de alguma coisa, é cargo de brasileiro nato. E o C vem de carreira diplomática. É brasileiro nato, como a questão falou, então João pode ocupar cargo de carreira diplomática, sim. O O vem de oficial das Forças Armadas, é o caso de José, que não pode ser porque ele é naturalizado. E nosso M vem de ministro do STF, que é o caso de Maria, que também é brasileira nata. A questão fala, o João e Maria brasileiros nato, José brasileiro naturalizado. Como que todos os cargos são para natos, a questão que está certíssima. Viu esse vídeo que tá cheio de macete para você, assista até o final. Tentei colocar nele aqui o que a Banca Quadrix mais cobra aqui em direito constitucional. E tudo que eu te peço é que você se inscreva no canal para ajudar que o canal a crescer cada vez mais. Então vamos direto aqui então para a questão número 16.
Questão número 16. A respeito da nacionalidade, julgue o seguinte item, de acordo com o texto da Constituição Federal. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo no caso de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Para responder essa questão, vamos direto ao artigo 12. E como te falei, a Banca Quadrix adora repetir artigo. Aqui em 2017 repetiu de novo. E a questão é exatamente outro copia e cola do artigo número 12. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que outra nacionalidade, salvo no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ou seja, apenas nesse caso que não vai perder. E como é um copia e cola, a questão que está certíssima. Questão número 16, certa. Questão número 17. À luz da Constituição Federal, julgue o item que se segue acerca dos direitos e dos partidos políticos. No caso de condenação criminal transitada em julgada, enquanto durarem seus efeitos, será permitida a cassação dos direitos políticos, mas não sua perda ou suspensão. Lembrando que não será permitida no Brasil cassação dos direitos políticos. O direito não vai ser cassado. Aí vai ser suspenso ou vai ser perdido, tá? Um dos dois. E quais são os casos de suspensão dos direitos políticos? Incapacidade civil absoluta. A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durar esses efeitos, e a improbidade administrativa, nos termos do artigo 37. Estes foram os casos de suspensão dos direitos políticos. Já a perda dos direitos políticos são o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Então, a questão que apenas trocou. Não é permitida a cassação. O primeiro erro da questão falou que ela é permitida a cassação. E o segundo erro falou que não é permitida a perda e a suspensão. A perda e a suspensão que é permitida, tá? Esse aí trocou os dois. Tá vendo como adora trocar? É coisa boba aí. Então, todo o quadradinho que eu deixei na tela e durante várias questões que a gente fez aqui hoje, anote no caderno, dá um print nele, faça alguma coisa, faça um resumo deles aí. Escreve ele de novo, porque quando você está escrevendo, você está reestudando, tá? Novamente. Eles são muito importantes, você não pode deixar nenhum deles, tá? Porque todos são importantes e caem muito na prova. Eu só coloquei aqui o que mais cai na Banca Quadrix inconstitucional, tá? Então esse quadradinho aí vai te salvar na hora da sua prova. Guarde bem eles. Então vamos para a próxima questão sem enrolação aqui. Próxima questão. Questão número 18. À luz da Constituição Federal, julgue o item que se segue acerca dos direitos e dos partidos políticos. O Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Tanto o presidente, como governador, como prefeito são cargos do poder executivo. Lembra, o Brasil tem poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Quando a gente fala em poder executivo, estamos falando do prefeito, governador e presidente. Os cargos são possíveis apenas uma única reeleição, ou seja, apenas um período subsequente. Lembra disso, poder executivo, apenas uma única reeleição. Porque se estivesse falando aí de qualquer cargo de deputado ou senador, estaria falando do poder legislativo. E esse poder não há limite para a reeleição, ou seja, pode reeleger o resto da sua vida. Já o poder judiciário não tem eleição, né? Essa é a diferença dos três poderes. Lembra? Poder executivo, uma única reeleição. Poder judiciário não tem eleição. E poder legislativo não há limite para reeleição. Guarde esse quadrinho aí, a questão está certíssima. E segundo o artigo 14, fala exatamente isso. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente, ou seja, um copia e cola do artigo 14.
Mas quem não decorou o artigo 14, guarde pelo menos esse quadrinho que eu deixei na tela aí para vocês. Então, questão número 18 de 2017 está certíssima. Antes de passar para a próxima questão, essa aqui é uma questão ótima para esse ano. Se tiver prova esse ano, que eu não sei se vai ter, porque é ano de eleição municipal. Se é ano de eleição municipal, questões de constitucional voltada para a eleição costuma cair, tá? Nesse caso aqui, falou de prefeito, então guarde bem isso. E lembrando também que no município também tem o poder executivo e o legislativo, porque o executivo lá é o prefeito e o legislativo lá serão os vereadores. Então essa questão aqui é bem atual para cair esse ano. Questão certa. Questão número 19. O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Segundo a Constituição Federal de 1988, julgue o item quanto à administração pública. No exercício do mandato eletivo federal, o servidor público da administração ficará afastado de seu cargo, mas seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. A questão está certíssima, é isso que fala no artigo 38. Veja que a questão começou falando sobre o artigo 37 da Constituição, não sei o que. Porém, não falou nada que a resposta estaria no 37, a resposta está no 38. No 38 fala que tratamento de mandato eletivo federal ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Tá aí o inciso 1, deixei de amarelinho para você aí. Já lá no inciso 4 fala, em qualquer caso, exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, ou seja, um copia e cola, exceto para promoção por merecimento, tá vendo? Essa aqui é outra questão que é ótima para cair esse ano, uma vez que temos eleições municipais, como eu disse, aqui, porque neste artigo ainda fala sobre o prefeito. A questão que o gabarito é certo, tá? Agora vamos falar um pouco a mais. Sobre o prefeito. Se ele for um funcionário público investido em mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo facultado optar por sua remuneração. Ou seja, se você é um servidor público e ganhou para prefeito, você pode opinar. Eu quero receber o salário de prefeito ou quero receber o salário do meu cargo. Você vai opinar qual você quer. Já o caso do vereador é um pouco diferente, porque o vereador, o servidor público, investido no mandato de vereador, se haver compatibilidade de horário, ou seja, se puder trabalhar os dois, sem um interferir no outro, horário diferente, perceberá as vantagens de seu cargo, ou seja, vai continuar recebendo todo o salário do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, ou seja, vai ganhar os dois salários, tanto o salário de vereador como o salário dele como servidor público, vai ter os dois, e o vereador é ótima coisa. Como o vereador não tem horário fixo, então você consegue fazer essa compatibilidade de horário facilmente. Então a banca Quadrix pode perguntar esse ano, o servidor público ganhou para vereador. O que vai receber? O salário do vereador? Ele vai receber o salário do seu cargo público? Vai receber os dois? É uma ótima questão. E para prefeito? O prefeito vai ter que optar entre um dos dois, tá? Então, questão número certa. Mas guarde bem esse artigo aqui, que é ótimo para esse ano. Viu como é que é bom ler bastante? E não esqueça, tem que fazer muitas questões. Aqui no canal tem várias e várias questões. Mas se você quer um PDF, tudo mastigadinho, tenta dar uma olhada na nossa apostila aqui, vai estar ótima, com todos esses macetes nela aqui. Questão número 20. É possível o agente público acumular mais de 2 cargos ou empregos públicos, desde que um deles seja de professor em universidade e o outro de técnico em uma autarquia, e o terceiro seja em uma empresa pública de sociedade de economia mista. Vamos lá, a regra é a proibição de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, porém existem exceções trazidas pela própria Constituição Federal no artigo 37, e para somente cargos, empregos ou funções, ou seja, então o máximo que pode ter 2 cargos, mais 2 cargos você não vai conseguir. Lembrando que vereador com compatibilidade de horário, a gente já viu na questão anterior, pode ter um cargo público e de vereador ao mesmo tempo.
Então, mas vamos olhar aqui no artigo 37. Segundo o artigo 37, podemos ter 2 cargos de professor, um de cargo de professor e o outro de técnico ou científico, então você pode, ou 2 cargos ou emprego privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, porque profissional de saúde não tem horário fixo para trabalhar à noite, de manhã, à tarde, não sei lá o que. Eles trabalham 24 horas, então eles conseguem fazer essa compatibilidade de horário. São os únicos cargos, além desse 37, mais de vereador, que você pode ter 2 cargos públicos. Então a questão pecou em falar que é possível que o agente público pode acumular mais de 2 cargos. Não pode, apenas 2, no máximo 2, e que está dentro das exceções aí. Então nosso gabarito aqui está errado. Questão número 21. Conforme a Constituição Federal, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável, letra A, ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. B. Será aposentado com direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço. C. Será exonerado com direito à remuneração integral do cargo. D. Será aproveitado em outro cargo com direito à remuneração integral do cargo. E. Será reconduzido a outro cargo com remuneração equivalente. Vamos lá, se declarou a desnecessidade, ficará em disponibilidade. É isso que diz o artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Guarde bem isso, que a banca quadrense costuma colocar 2 anos, 3 anos de exercício. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Seu adequado aproveitamento em outro cargo. A letra A fala exatamente isso. Então o artigo 41 é mais um, você chegar lá na sua Constituição e grifar ele, decore ele, que cai sim. Principalmente colocar que é 2 anos de efetivo exercício, porque antigamente na Constituição era 2 anos, hoje já foi mudado, são 3 anos. Por isso eles costumam colocar 2 anos, porque quem lê Constituição errada, atrasada, antiga, vai ler com 2 anos e vai errar essa questão. Quem pega a questão muito antiga também vai encontrar uma questão com 2 anos e vai estudar errado. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Questão número 22. Julgue o item no que se refere à administração pública. Os servidores públicos civis e militares têm o direito garantido à sindicalização. Bom, para responder essa questão, devemos saber que servidor público civil é sim garantido a livre associação sindical. Porém, ao militar é vedado a sindicalização e a greve. É isso que fala aqui o artigo 37. Fazendo com que o nosso gabarito aqui esteja errado. Então guarde muito bem para sua prova. Militar não pode ter greve e nem sindicalizar. Já o civil, o servidor público civil, pode sim sindicalizar e fazer greve também. Então o gabarito aqui errado. Questão número 23. Acerca das disposições constitucionais relativas à administração pública, julgue o item. São estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, os quais só podem ser exonerados em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Como já disse aqui, a banca quadrix adora colocar aqui 2 anos para efetivo exercício. A gente já sabe que na Constituição atual agora, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, mais avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Não esqueça essa parte de avaliação especial de desempenho. Também é cobrado pela quadrix. E quando que vai ocorrer a perda do cargo? Ou seja, a perda do cargo só ocorrerá por
sentença judicial transitada em julgado. Foi o que a questão aí disse, até aí tá certo. Processo administrativo disciplinar, o qual lhe seja assegurada ampla defesa. Ou seja, então não é apenas sentença judicial transitada em julgado, ou seja, mais um erro da questão. Mas também podemos perder o cargo através de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. E também perderemos o cargo depois de despesa de pessoal acima dos limites legais. Então, se o Estado tiver com despesas acima dos limites legais, já pode sim te mandar embora. Você pode perder seu cargo. É lógico, existe uma regra lá que fala que primeiro ele vai tirar os contratados, depois vai tirar os cargos de comissão, depois tem várias regras que não cabe aqui na questão agora. Então você tem que saber que não é 2 anos, vai cair na quadrícula, é 3 anos, lembra disso, é 3 anos. Tem que ter avaliação especial de desempenho. Sabendo disso, você já mataria essa questão. E para perder o cargo, ok, sentença judicial, processo administrativo, avaliação de desempenho e despesa de pessoal acima dos limites legais. São todos os 4 casos que pode perder o cargo aí. O que deixa essa questão aqui totalmente errada. Chegamos aqui ao final do nosso vídeo. Aí, gostou? Tá inscrito no canal? Não perca não, porque seu concorrente está inscrito, tá? E se você quer aprofundar, por quê? A gente precisa fazer muita questão, gente. Não adianta ficar pegando questão que você não tem comentário, questão desatualizada. Se você quer um material bom, cheio de questões, a nossa 400 questões aqui tá para você. Não se esqueça disso. E outra coisinha, não esqueça, no próximo final de semana colocarei aqui 10 questões, ou seja, eu acho que eu vou colocar aqui 5 da Quadrix, 5 da IBAN, para vocês responderem, não sou eu. Quem responder, isso é apenas para quem está inscrito no canal, tá? Se você não tiver inscrito, você não vai ganhar prêmio, não. Se você tiver inscrito, o primeiro que responder as 5 da Quadrix vai ganhar o material da Quadrix. Os primeiros que responder as 5 questões da IBAN vai ganhar o Quadrix ou IBAN, pode escolher, tá? Então eu vou dar 3 prêmios. O primeiro que responder as 5 questões da Quadrix, o primeiro que responder as 5 da questão da IBAN, vai ter que responder certo, não é só falar se está certo ou errado, não. Entender por que está certo e errado. E o primeiro que responder as 2 ao mesmo tempo, ou seja, responder as 10 questões, todos os 3 vão ganhar material aqui do canal. Pode escolher o material que eu vou te dar, tá? Pode escolher qualquer um dos nossos materiais aqui que eu vou mandar no seu e-mail, tá? As matérias aqui são todas em PDF. E vai te ajudar bastante no seu concurso. Se você quer questões atualizadas, comentadas, cheio de macete que eu tô aqui no vídeo, é nosso material que vai te ajudar, tá? Então te espero no próximo vídeo. Espero que você esteja inscrito aqui para continuar a nossa caminhada.